Boa tarde a todos, o meu nome é Tabata, eu sou nata de Santa Helena, no Paraná, resido no momento em Londres, no Reino Unido, e vim trazer mais informações para vocês sobre a epidemia do coronavírus, aqui no Reino Unido e também na Europa. O Reino Unido, que é composto pela Irlanda do Norte, País de Gales, Escócia e Inglaterra, tem uma população de mais ou menos 66 milhões de pessoas. Dentre elas, 1.543 pessoas foram infectadas pelo coronavírus. Foram testadas 44 mil pessoas. Então, 1.543 estão infectadas e hoje pela manhã as mortes confirmadas em todo o país eram 35. Agora à tarde já são 55 pessoas. Nas últimas 24 horas foram 171 novos casos. Então, nós temos aqui, numa população de 66 milhões de pessoas, 55 mortes confirmadas. Londres é a capital da Inglaterra, tem uma população de mais ou menos 8 milhões de pessoas, e é claro que comporta a maioria dos casos. Nós temos confirmados em Londres mais ou menos 407 casos de pessoas infectadas pelo coronavírus. Do total de mortes, das 55 mortes, são registros do país inteiro. Não tem confirmação de quantas dessas 55 mortes ocorreram aqui em Londres. Em comparação com a Itália tem uma população de mais ou menos 60 milhões de habitantes. O Reino Unido tem 6 milhões a mais. Então, há confirmados mais de 24 mil casos na Itália. Há confirmados mais de 1.800 mortes. Nas últimas 24 horas, morreram mais de 300 pessoas. Então, aqui, os números ainda são baixos, as estatísticas ainda são baixas. São 55 mortes para 66 milhões de pessoas e são confirmados somente 1.543 casos. Então, mas isso não quer dizer que não vai se alastrar rapidamente como ocorreu na Itália. Então, a gente está um pouco atrás, mas está se alastrando rapidamente. Então, infelizmente, o governo britânico está, sim, esperando acontecer o pior, esperando que os números aumentem para tomar uma iniciativa mais drástica. No momento, o governo não está seguindo as instruções do WHO, a World Health Organization, que é a Organização Mundial da Saúde. As instruções da Organização Mundial da Saúde são bem claras. São de testar o máximo de pessoas possíveis, que as pessoas evitem aglomerações com mais de 50 pessoas. Por exemplo, evitar de ir em bares, restaurantes, em shows, em eventos. Então, muitas empresas resolveram fechar as portas, mesmo que o governo não tomou essa decisão ainda. As atividades ainda continuam normais. Aqui em Londres, as escolas ainda estão abertas, restaurantes, bares, está tudo aberto ainda. Então, tem empresas grandes, por exemplo, a Dacien, que é uma empresa de cosmético canadense, que ela tem lojas espalhadas no mundo inteiro, ela fechou as portas de todas as lojas, inclusive aqui em Londres. Outras empresas na área de eventos, por exemplo, que é a minha área, no caso, eles estão trabalhando internamente, fecharam as portas para o público, mesmo que o governo ainda não falou sobre o que fazer. Então, as companhias maiores, que têm mais estabilidade, elas estão tomando precauções. Mas empresas pequenas estão preocupadas, pois se fecharem as portas, como a economia aqui já está bem desestabilizada por causa do Brexit, por causa da saída do país da União Europeia, com medo que possa acontecer o pior economicamente. E também
levando em conta todos os trabalhadores, que, por exemplo, na minha área, a maioria dos eventos foram cancelados, então no momento eu não tenho trabalho. E existem 3 tipos de trabalhadores aqui. Por exemplo, um trabalhador autônomo que tem sua própria empresa ou que trabalha como autônomo, um trabalhador que trabalha num contrato de 0 horas, que só ganha se trabalhar, e o trabalhador que tem contrato fixo. Então, assim, mesmo o trabalhador com contrato fixo, empresas de aviação como a EasyJet, Ryanair, que são empresas que fazem voos muito baratos aqui na Europa, vão deixar os seus funcionários em casa por mais ou menos 2 semanas e sem pagar. Então, tanto a pessoa, tanto o trabalhador como as empresas não vão receberem. Mas aqui no momento está tudo normal, mesmo que essas empresas resolverem fechar, deixarem os trabalhadores sem receber, o governo ainda não tomou iniciativa nenhuma, como na Itália, o governo tomou iniciativa na Itália. Um outro problema também é a preocupação sobre quantos casos que o sistema público de saúde vai comportar, né? O NHS, que é o National Health Service, que é o sistema público de saúde daqui, tem mais ou menos 5.000 camas disponíveis e mais ou menos 5.000 ventiladores, a máquina de ventilação, que é o ventilador médico. Então, o sistema público de saúde daqui, o NHS, com certeza está pronto para o pior, mas talvez será um problema por causa de equipamentos e por causa de médicos e enfermeiros também. Por causa o problema econômico que aconteceu com o Brexit, o problema que eles estão tendo economicamente com o NHS, com o sistema público de saúde, está em falta médicos e enfermeiros. Então, talvez isso possa ser um problema se as coisas se agravarem ainda mais. Também falando de economia, que eu acho que é uma das questões porque o governo ainda não decidiu fechar as escolas e fechar os negócios e cancelar todos os eventos públicos, a maior parte é econômica. Então, assim, a Bolsa de Londres, a Bolsa de Valores de Londres fechou hoje numa queda de 7%. Teve bolsas de rede de restaurantes, por exemplo, Marston's é uma rede de restaurantes que teve uma queda de mais ou menos 44%. Então, assim, a Bolsa de Londres, ela tem mais ou menos umas 100 empresas e ela fechou numa queda de 7%. Então, a economia está cada vez mais baixa. A gente espera que o governo aqui resolva tomar uma medida mais drástica antes de acontecer o pior, mas pelo jeito não é o que vai acontecer. A maioria dos países na Europa fecharam as portas para países internacionais. Então, o acesso na Europa para cidadão europeu ainda está livre. Por exemplo, a Alemanha acabou de fechar as portas, a França fechou as portas, a Polônia fechou as portas para a Europa e para países internacionais. E tá toda uma discussão sobre o porquê eles fecharam as portas para os europeus, porque também são europeus. Porque tem toda uma lei com relação ao acesso livre do europeu na Europa. A gente espera que o governo britânico tome medidas mais drásticas antes de acontecer o pior, mas tudo indica que vão esperar o pior para tomar essas medidas. Como as atividades aqui em Londres ainda estão normais, todos os bares, clubes, restaurantes ainda estão abertos. É claro que teve um declínio de clientes, de pessoas, bem grande, né? Então, assim, toda
a indústria de eventos, de restaurantes, bares e tal, que aqui a gente chama de hospitality industry, que é a área de hospitalidade, está, assim, sofrendo bastante. Então, assim, todos os trabalhadores. Eu falo principalmente porque é a minha área. Então, assim, já estava, assim, o começo do ano já é um período difícil para eventos, porque é um período depois de festas, que é muito baixo na área de eventos, e agora está ainda pior. Então, se essas empresas resolverem fechar, o que é para combater o vírus, muitas pessoas vão ficar sem emprego, muitas pessoas vão ficar sem receber salários, e as empresas também vão se ficar sem ganhar dinheiro, é claro. Outro detalhe também é que o WHO, que é a World Health Organization, a Organização Mundial da Saúde, pediu que a maioria das pessoas forem testadas. Aqui, só são testadas as pessoas que tiveram os sintomas, que seria febre alta, tosse constante e sem mucos, né? Então, assim, se você acha que você tem os sintomas aqui, você tem um número que você pode ligar, que é o 111, você liga lá e eles vão testar as pessoas com sintomas. Quem não tem sintomas, eles não vão testar, porque porque, claro, que há uma escassez de testes, então eles não querem usarem todos os testes em vão. Então, tem esse problema também. O que não é tão fácil como foi em Wuhan, na China, que eles foram muito mais rápidos e mais práticos com essa questão.